Pessoal, meu nome é Antônio Miranda, eu sou especialista em liderança transformadora. Eu ajudo o líder de empresas a se tornarem agente de transformação no mundo corporativo. Esse é o objetivo do nosso canal. Se você quer se transformar num líder transformador, acompanhe a gente. Tem uma frase interessante que foi publicada no século passado de um presidente americano, Benjamin Franklin, que ele publicava frases numa revista mensal que saía nos Estados Unidos e depois foi divulgada no mundo inteiro, chamado Almanac. E ele usava um pseudônimo para escrever. E ele dizia o seguinte: se você conduzir um cavalo, seja atento e rígido, mas se conduzir um homem, seja franco, brando e delicado. Então, quando você pretende desenvolver a habilidade de delegar, você tem que ser brando e delicado. Porque se você quiser convencer uma pessoa a assumir novas atribuições, novas responsabilidades e se comprometer com isso, você precisa usar o poder de convencimento e trazer essa pessoa para você. Se você usar a teoria do chicote, a liderança do chicote, você não vai trazer essa pessoa para você, você vai afastar essa pessoa de você. E se você insistir a delegar para uma pessoa com esse tipo de comportamento, você pode acabar construindo um sabotador. Então se preocupe em aprender a habilidade de delegar, entender o quanto delegar é importante para você, o quanto delegar é importante para o processo de construir profissionais e colaboradores melhores à sua volta, tá? Delegar exige habilidades, são habilidades importantes, e delegar não é uma tarefa difícil, mas também não é uma tarefa simples. Ela tem as suas complexidades. E a gente tem uma tendência, né? O líder tem uma tendência de, quando vai construir um processo de delegação, ele tem uma tendência de exigir que as pessoas façam exatamente o que ele faria, como ele faria. E esse é o primeiro grande erro no ato de delegar. No ato de delegar, você não deve exigir nada além do resultado que você espera para aquela tarefa. É isso que você tem que comprometer a pessoa. Você precisa de um determinado resultado. Você pode, como um bom líder, como um bom mentor, explicar para a pessoa como é fácil atingir aquele resultado usando a estratégia mental que você usou. Mas jamais pode impedi-la de criar a sua própria estratégia mental para atingir aquele objetivo, para conseguir concluir aquela tarefa. Então, isso é a primeira dificuldade que você tem que vencer. Eu preciso que a pessoa realize, mas necessariamente ela não tem que fazer exatamente como eu faria. Ela não pode também usar muitos mais recursos que eu usava. Ela tem que pegar os mesmos recursos, o mesmo prazo e desenvolver a estratégia dela para me entregar a tarefa executada. Para isso ela vai precisar de treinamento? Vai precisar de treinamento. É importante você monitorar a pessoa diariamente. Eu quando trabalho um processo novo dentro de uma empresa, e eu sou consultor empresarial, além de psicólogo, além de empresário, quando eu implanto um processo novo, eu monitoro. Porque tem muitos líderes que acham que as pessoas, porque você põe uma tarefa no papel, ou porque você põe num e-mail, ou porque você põe no WhatsApp, que as pessoas vão fazer exatamente o que você espera delas. E isso não é verdade. Se você acompanha nossos vídeos passados, você deve ter acompanhado a teoria das escadas. Se você não acompanhou, vai lá procurar o vídeo que fala da teoria das escadas, quando você coloca o teu futuro colaborador no primeiro degrau, no segundo, no terceiro, e vai levando ele até o degrau que você imagina que ele está pronto e acabado. Então pense nisso, eu tenho que solicitar que a pessoa faça o que eu espero que ela faça, da forma que o resultado seja o que eu gostaria que fosse, mas a estratégia para isso acontecer pode ser dela. O grande erro é você exigir que a pessoa faça do jeito que você quer. Mas aí quando você aprende o primeiro passo, que é delegar sem exigir que a pessoa faça da tua forma, mas apenas que ela faça,
Muitos dos líderes que estão iniciando nesse processo de aprender o ato de delegar, e volto a te dizer, se você quer ser um líder transformador, seja na sua casa, com seus filhos, com os seus colegas, com o teu ambiente de trabalho, aprenda a delegar. Porque delegar é uma forma onde você ajuda as pessoas a se construírem como pessoas melhores. Por isso que chama-se liderança transformadora. Você ajuda as pessoas a evoluírem e você evolui junto. Então, quando você parte dessa primeira etapa que você está aprendendo, você corre o risco de confundir delegar com abdicar. São coisas diferentes. Quando eu delego e não acompanho, eu abdico. Abdico é deixo para lá. É como se você estivesse sabotando o cara que você mandou ele fazer alguma coisa. Você larga ele sozinho, sem monitorar os atos dele, o processo. Lembre-se que é a primeira vez ou o primeiro momento que ele está fazendo aquela ação. E você vai largando isso de lado. E acha que ele vai se resolver. Até pode ser que ele se resolva, mas se ele não se resolver, vai chegar no fim de um período, a tarefa não foi executada e você vai dizer que ele realmente não dá para aquilo. Mas a culpa não é dele. Você, como líder, não deu para ele o apoio que ele precisava. Você, como líder, não acompanhou para passo o que ele estava fazendo. Não para dizer como fazer, para trocar ideia. Como é que foi o dia de hoje? Deu certo o que você planejou? Precisa de alguma informação nova? Precisa de alguma sugestão? Se você não faz esse processo, você não está delegando, meu amigo, você está abdicando. É a mesma como quando você dizer para o teu filho que tem dificuldade de estudar matemática, dizer para ele, você tem que estudar mais. Você abre o livro e diz para ele, ó, estuda a página 25, 24 e 26 aqui. Mas ele não entendeu matemática ainda. Ele vai ler aquilo para ele e vai ser abobrinha. Ele precisa de um apoio nesse primeiro momento. Ele precisa entender o raciocínio de como ler uma equação e saber o que fazer com ela. A equação que eu digo é qualquer problema. Pode ser uma simples conta de dividir. Pode ser um simples problema como eu divido 9 ovos entre 3 irmãos. Mas se ele não tiver o discernimento de fazer essa leitura da proposta, formar uma trilha neurológica que leve ele a pensar como desenvolver aquela questão, ele talvez não vá conseguir. E você novamente abdicou. Então cuidado, não confunda delegar com abdicar.